depois de tudo, o Jinwoo finalmente salvou a sua mãe. Só que essa não é a única reviravolta épica dessa parada não, porque agora o Jinwoo e o Goto Ryuji se encontraram. O Goto Ryuji a gente sabe que é o lendário caçador japonês, e meu irmão, quando ele olhou pra cara do Jinwoo, a gente já viu que o maluco sentiu uma parada diferente, entendeu? Enquanto todo mundo reconhecia o verdadeiro poder do Jinwoo, o Goto ele não fazia ideia do que estava por vir. Será que ele vai perceber a ameaça que está diante dele ou simplesmente vai subestimar o caçador que está mudando a história toda? Se liga, porque esse encontro promete um dos momentos mais insanos dessa história. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo, porque essa batalha de egos e poderes aí começa agora. A gente vai terminar mais pra frente, mas vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, depois de completar a missão de derrotar o grande rei do mal lá, né, o monarca conhecido como Baran, o Jinwoo conquistou diversos itens, diversas recompensas. O primeiro item que ele obteve foi o Anel do Monarca Demônio, um artefato capaz de adicionar 20 pontos ali de sentido e inteligência nele. E esse anel fez parte de um dos 3 conjuntos que eram presentes do Monarca Demônio, né? Quando ele reuniu todos os itens do conjunto, o Jinwoo desbloqueou o efeito do Monarca Demônio, irmão. Então, o segundo item obtido dele foi a Espada Longa do Rei Demônio, que ele vai utilizar agora, uma lâmina cheia de energia do Rei Demônio, capaz de gerar, inclusive, descargas elétricas mágicas absurdas ao redor. O terceiro item foi a Adaga do Rei Demônio, que ainda aumenta a força de ataque dele em 220 pontos. Além dos artefatos, o Jinwoo também adquiriu as 2 frutas de chifres demoníacos. E, entretanto, o item realmente que ele desejava era o sangue purificado do Rei Demônio, a substância que era extraída direta do sangue do monarca, e esse sangue era o ingrediente final que ele precisava para criar a poção da água da vida, irmão. Essencialmente, era o que ele queria para salvar a mãe dele. Como ele já tinha todos os componentes necessários, o Jinwoo só começou a iniciar o processo de criação assim que ele recebeu esse sangue, né? E depois de um tempo de espera, o sistema confirmou o sucesso, que ele conseguiu ali elaborar. Ele obteve 6 unidades da água benta da vida, cara, a água sagrada da vida. E com a poção nas mãos agora, o Jinwoo ele ficou aliviado, irmão. Não tinha por que ele temer mais nada. Ele sabia que essa substância tinha o poder para curar qualquer doença, e por isso ele precisava voltar o quanto antes para curar a mãe dele. Enquanto ele pensava sobre a sua próxima ação, o que ele ia fazer, o Iron apareceu carregando o cadáver do dragão do Rei Demônio, e ele entregou esse dragão pro Jinwoo. Daí, pô, o Jinwoo ficou muito satisfeito, né, com a atitude de subordinado dele de trazer mais uma suposta sombra. Então ele foi lá e iniciou o processo da extração, e logo a aura negra saiu ali, brabíssima, sinalizando que foi muito bem sucedido, e ele nomeou esse novo dragão de Kaizo, o primeiro dragão do arsenal do Jinwoo. A Ezio, que estava observando essa cena, ela também ficou muito surpresa, pô. Vendo a criação da sombra do dragão lá que o Jinwoo fez, ele sabia como essa nova adição ao grupo poderia, mano, fazer com que ele se tornasse uma pessoa muito mais poderosa, porque não era qualquer dragão, era o dragão do monarca, entendeu? Do Rei Demônio lá. E a Ezio sabia que eles poderiam retornar pro clã muito tranquilamente, onde seriam recebidos por uma grande celebração. Só que o Jinwoo, ele começou a considerar a longa descida de vários níveis inferiores da masmorra até levar a Ezio para casa. E descer, andar por andar, consumiria muito tempo precioso que ele precisava para poder chegar no hospital o mais rápido possível. Antes que ele pudesse planejar o retorno, o sistema já apareceu na notificação que a missão da Caça às Almas parte 2 tinha sido concluída e as recompensas começaram a ser distribuídas. O primeiro prêmio, bônus de 30 pontos de status. O segundo, título de Caçador de Demônios, que era concedido apenas àqueles que demonstravam habilidade excepcional na aniquilação dessas criaturas. E o Jinwoo aniquilou muitos demônios durante toda essa trajetória dele. Por fim, ele recebeu uma pedra rúnica chamada Shadow Exchange. Essa pedra, ele ficou um pouco intrigado, né? E ele segurou a runa e ativou ela. E isso fez com que o sistema anunciasse que ele tinha adquirido uma nova habilidade, que era a Troca das Sombras, que permitia ele alterar instantaneamente de um local para outro ali das suas sombras, assim, entendeu? Essa habilidade possuía logicamente um tempo de recarga de 3 horas, mas era uma coisa incrível. E quando percebeu o potencial dessa nova técnica, o Jinwoo já decidiu testar ela. Daí uma sombra começou a envolver ele completamente e a habilidade foi ativada. Num instante ele só desapareceu e foi substituído por um guerreiro das sombras no mesmo local onde ele estava anteriormente. Ele meteu o pé dentro do castelo demoníaco e deixou até a Ezio para trás. Deu até um tchauzinho para ela. A sombra então mudou de posição e a Ezio se viu abandonada lá, se sentindo
pouco decepcionada, né? Jin-Woo percebeu que agora ele estava num local diferente, enquanto a sombra dele permaneceu próxima da sua residência. Sem hesitar, ele chamou o Kaiser, montou lá no Kaiser, né? E foi muito rápido pro hospital. Enquanto isso, lá no escritório da associação, o Jin-Choo lá, o Gogu-He, eles ainda estavam discutindo os planos do ataque da ilha de Jeju que vai começar. E durante a reunião, eles receberam um vídeo enviado pelo Japão, gravado, né, com as câmeras detectoras de magia por satélite. A filmagem mostrou várias informações cruciais sobre a terceira raid, né, a terceira ataque que eles fizeram lá, mostrando que todas as formigas tinham deixado o ninho anteriormente, exceto as formigas guardiãs e a rainha. Só que tinha a possibilidade de que eles tivessem retornado ao ninho mais rápido do que o previsto. Então ele considerou essa situação e sugeriu que as formigas poderiam se comunicar por meio de sinais especiais. Para evitar isso, o Goto Ryuji propôs o uso de ferramentas de interferência mágica, que bloquearia a comunicação das formigas, garantindo uma segurança maior para eliminar a rainha formiga. No meio dessa discussão aí, o Gogu-He e os outros que estavam presentes, eles sentiram uma grande quantidade de energia mágica espalhando ali no ambiente. Até mesmo uma caçadora que estava com um café próximo percebeu a intensidade dessa energia e ela ficou intrigada de onde que isso estava vindo. Enquanto isso, o Baekhyun-ho estava conversando com outro caçador, o curandeiro de nível S chamado Min, o Min Buyong, né? E eles juntos começaram a falar sobre os moradores da ilha de Jeju, que participariam do ataque e tudo mais. E acabou que no final das contas a gente troca para uma cena da onde o Jin-Woo retorna. Cara, quando ele chegou lá no hospital, ele já encontrou a mãe dele. A mãe dele ainda estava desacordada, estava mal, logicamente deitada por tudo que ela já passou daquele negócio. Ela não ia acordar mais, né, até que o pessoal descobrisse a cura, mas sem perder tempo ele só abriu a poção e toma. Bebeu, fez ela beber o líquido lá na hora. Quando ele ficou olhando, esperando que a poção funcionasse, fizesse efeito, ele pedindo para que as coisas funcionassem, aos poucos o rosto da mãe dele começou a se recuperar. Foi voltando a cor e tal, e mesmo que os olhos dela ainda tivessem fechados no final das contas. Cara, o Jin-Woo ficou observando, ele foi tomado por um misto de preocupação, de esperança. O tempo parecia se arrastando, tá ligado? Tipo assim, foram os piores minutos da vida dele, tipo, os mais demorados é ver a mãe dele voltar à vida, né? Enquanto ele aguardava isso aí por alguma reação, ele não teve reação nenhuma. Depois de um longo período de espera, finalmente a mãe dele abriu os olhos. Ele já estava olhando para baixo, né, desacreditado, mas quando ele olhou para frente, veio aquela cena da cortina e a mãe dele levantou lá de boa. Ela estava um pouco confusa, né, como se ela estava tentando entender o que estava acontecendo, qual era a situação. Ela olhou ao redor, ainda se recuperando de todos os anos que ela ficou inconsciente, e o Jin-Woo ficou tomado pela emoção, cara. Ele só começou a chorar. Ele percebeu que o esforço que ele teve todo até agora não foi um esforço em vão. Todos os desafios que ele enfrentou, tudo levou ele até aquele momento, cara. Um momento incrível, um instante de felicidade genuína dentro dele. Eu mesmo tô feliz por ele, por depois de ter visto ele conseguir fazer esse negócio. Pouco tempo depois, a Dinah também chegou no hospital e quando ela viu a mãe desperta ali, mano, não teve como. A mãe acordada, ela não conseguiu conter as lágrimas que ela tinha. Ela abraçou a mãe, mano, era aquela mistura de felicidade, alívio, desespero. Pro Jin-Woo, aquele momento era a maior recompensa de todas da vida dele. Depois dele passar um tempo ao lado da família, então ele decidiu descansar um pouquinho no parque, porque também, né, o cara acabou de derrotar o Bara, então ele merece ter uma descansada. Enquanto ele mexia no celular, ele percebeu várias chamadas perdidas. E quando acessou as notícias, ele ficou surpreso vendo uma manchete sobre um dragão que tinha sido avistado sobrevoando o céu da Coreia. Era ele em cima do Kaiser, né? Só que quando ele prestou mais atenção nas imagens, ele percebeu que não era um dragão qualquer, mas sim o Kaiser. Ele viu isso. E que ele mesmo estava montado na criatura enquanto saía voando ali até chegar no hospital. Pouco tempo depois, o Jin-Woo, de repente ali, ele recebeu uma ligação do presidente Gogu-He. E aí, do outro lado da linha, o Gogu-He lhe perguntou se ele já tinha visto as notícias. O Jin-Woo, ele recém-chegado nesse lugar, né, desconhecido e tal, ele respondeu que não sabia de nada e, pô, falou, tipo, qual era o problema e tal. E o Gogu-He, então, explicou que parecia que o Jin-Woo ainda não tinha visto as últimas notícias e, se possível, ele mesmo faria uma visita para explicar tudo o que estava acontecendo em detalhes. Só que o Jin-Woo respondeu prontamente que seria melhor ir direto ao escritório da associação, porque lá talvez fosse melhor para eles conversarem. Então, sem perder tempo, ele, ó, meteu o pé, foi rapidinho pro escritório encontrar com o presidente Gogu-He.
Durante a conversa deles lá, porque ele começou a revelar que em 4 dias a associação vai iniciar uma invasão na ilha de Jeju para acabar com todas as formigas de lá que estão atacando o mundo. Para isso, eles precisavam da ajuda do próprio Jinwoo, que era atualmente o caçador mais poderoso dessa bagaceira toda, entendeu? E o Gurren sente, cara, não tem como ele não sentir. Ele falou que toda a sociedade queria retomar o controle da ilha e perguntou se o Jinwoo estava disposto a ajudar, né? Porque ele também não vai forçar o cara. O Jinwoo por um momento pensou, refletiu, normalmente ele aceitaria isso de imediato, porque ele queria ficar mais forte e a ilha tinha monstros de alto nível, irmão. Pô, lutar contra a Rainha Formiga, contra aquela imensidão de formigas era uma coisa surreal. Só que quando ele lembrou da família dele, ele começou a hesitar. Tipo assim, pô, minha família tá bem agora, tá ligado? Ele tinha um propósito, agora ele não tem mais um propósito. Então, no momento, ele não queria ficar mais longe da família dele porque ele já tinha ficado por muito tempo. Antes que ele pudesse dar a resposta, ele sentiu uma forte energia mágica ao redor dele. E o Gogurê notou a mudança de expressão do Jinwoo. E ele até perguntou, pô, tem alguma coisa de errado e tal? E o Jinwoo respondeu que parecia ter caçadores lutando nas proximidades. Daí o Gogurê, ele sorriu, comentou ali que os sentidos do Jinwoo eram uma coisa impressionante, porque ele conseguia perceber uma energia muito longe, né? E ele explicou que no momento os caçadores estavam realizando um aquecimento para rolar a invasão da ilha de Jeju. E não seriam só caçadores coreanos, mas também caçadores do Japão, incluindo Goto Ryuji e outros nomes de destaque por lá. Então, quando ele ouviu esse nome, o Jinwoo pensou consigo mesmo. Cara, eu sei quem é esse maluco. Goto Ryuji era de fato um cara que poderia ser o melhor caçador de nível S do Japão. E o presidente Gogurê confirmou essa pergunta aí do Jinwoo e tal. E até falou, pô, você queria conhecer ele, quer encontrar com ele e tal. Enquanto isso, lá na área de treinamento, a gente tinha o Baekhyun-ho praticando sparring lá contra o mestre da guilda. E esse cara era ninguém menos do que o mestre Ma Dong-wook, um dos caçadores de nível S mais respeitados ali, cara. A guilda Fan, ela era uma das 5 grandes guildas da Coreia do Sul, atuante na região de Ronan. E durante a luta, o Ma Dong-wook, ele conseguiu acertar o Baekhyun-ho ali com um golpe certeiro. O mestre então comentou que um jovem como ele ainda precisava melhorar sua força aperfeiçoando os seus ataques. E o Baekhyun-ho ele sorriu e voltou para o combate determinado a melhorar. Pouco depois, o Jinwoo e o presidente Gogurê chegaram naquela área do treinamento. O presidente ele comentou que era raro ver tantos caçadores reunidos num único lugar e confirmou que a grande energia mágica sentida anteriormente vinha daquele confronto. O Jinwoo ficou lá, observando aquela luta só, vendo com atenção o que estava acontecendo, mas ele percebeu que pouco a pouco o Baekhyun-ho estava começando a se forçar para trás, né? Sendo forçado, ele estava perdendo aquela resistência dele. E antes que ele pudesse fazer um comentário, outra pessoa se aproximou, afirmando que o Baekhyun-ho deveria lutar sério, tá? Isso porque, se o Baekhyun lutasse sério, o Ma Dong-wook não conseguiria vencer ele. Quem disse isso foi o Cho Jong-in, que chegou lá. Também estava assistindo o combate, né? Com um grande interesse no que estava rolando. E o Jinwoo ficou observando aquilo ali, no campo de batalha, o treinamento, e ele percebeu um movimento ao seu redor. O mestre Choi comentou sobre a dificuldade, né, que eles tinham de controlar a força, o Baekhyun-ho tinha de controlar a força cercado por muitas pessoas, e em algumas situações ele sequer conseguia distinguir aliados de inimigos, o que acabava fazendo com que ele se tornasse uma fera selvagem se levasse um combate a sério, e isso talvez fosse um problema também, entendeu? Mas enquanto isso, o grupo recém-chegado começou a entrar no campo de treinamento e era um 10º grupo de caçadores lá do Japão, que tinha acabado de chegar na Coreia. Entre eles a gente tinha Iezawa, Marista, Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsui Kumamoto, enfim, tem bastante gente. Todos eles liderados pelo Goto Ryuji. Do alto, o Jinwoo só ficou olhando ali. Todos os caçadores entraram, ele foi analisando as habilidades ali, as presenças, né, de cada um deles. E em meio a esse grupo japonês, Akari notou a presença do Jinwoo e questionou a identidade, perguntou quem era ele. Hanekawa prontamente explicou que ele era o caçador San Jinwoo, recém-nomeado caçador Rank S, o 10º da Coreia. E o Ryuji, por sua vez, também reparou no Jinwoo. Apesar do Jinwoo tentar ocultar a força dele e tal, a sua presença extraordinária era impossível de se esconder. Pra tu ver, ele já tá com tanto poder mágico que o cara, mesmo ocultando, não tem como ficar escondido. Pro Ryuji, ele parecia um caçador assassino com um talento absurdo. Hanekawa ficou até surpresa quando ouviu essa afirmação, questionando se ele realmente poderia ser um caçador do tipo mago, por exemplo. Algo que parecia improvável para um lutador da categoria dele. Até porque o próprio Ryuji não imaginava que ele poderia ser mago. E não faz sentido isso.
E o Japão e a Coreia se reuniram de novo numa área de treinamento agora, lá na Coreia. Quando o Jin-Woo chegou na área prática lá com o Goku-He, muitas pessoas voltaram a atenção para ele. Até mesmo os caçadores japoneses que tinham acabado de chegar notaram a presença dele. Por exemplo, o Lin ficou surpreso em ver ele, comentou que aquele era o Jin-Woo, o responsável por arruinar a estreia do Lin lá, né? Que queria o astro ator que queria se tornar um caçador de rank A, enfim. Essa era a primeira vez que ele tinha sido visto pessoalmente. A Tia Rain, quando viu a mudança na atmosfera, até respondeu que fazia sentido, né? Porque a presença do Jin-Woo alterava completamente o ambiente. Ishida, que era um outro caçador japonês, também reconheceu o Jin-Woo e perguntou se ele não era o caçador de nível Rank S da Coreia do Sul. Só que um dos companheiros sensíveis ao cheiro ali começou a reclamar que o cheiro dos caçadores, ele era tipo a Tia Rain, ele sentia o cheiro ruim e o cheiro de caçadores ao redor era forte demais, ao ponto de causar náuseas pra ele. Enquanto isso, o Jin-Woo não tinha esse cheiro, sacou? Era um cara diferentão. Daqui a pouco até esse maluco vai se apaixonar por ele, né? Só falta. Mas além disso, lá na área do treino, o Baekhyou e o Ma Dong-woo continuaram o sparring. Hanekawa observou a luta, comentou que os melhores caçadores da Coreia do Sul pareciam insignificantes comparado à galera do Japão. Só que o Goto Ryuji, ele discordou disso daí parcialmente, afirmando que ainda tinha pelo menos caçadores que mereciam ter uma certa atenção. E aí ele olhou para Tia Rain, reconhecendo tanto ela quanto o Goku-He, que estavam entre os melhores da Coreia. Só que alguém inesperado ouviu essa conversa aí, que era um tradutor também. E ele interveio, questionando a Hanekawa, perguntando se realmente ela achava que os caçadores coreanos eram fracos. E esse cara também destacou que ele entendia japonês e ele não gostou do que foi dito. A Hanekawa ficou surpresa, perguntando quem ele era, e do lado dele falaram que aquele homem era o Park Jun-soo, que era um caçador de rank A que também era forte. Com um tom de certa advertência aí, o Jun-soo ele disse a Hanekawa para não brincar com quem ela não conhecia. A Hanekawa até tentou justificar, né, dizendo que apenas repetia o que ela ouvia dos seus colegas. Então ele mencionou que a guilda também participaria da invasão da ilha de Jeju, a guilda dele, e que só os caçadores qualificados poderiam acompanhar essa missão. Jun-soo e o assistente dele ficaram visivelmente irritados com a conversa, e o Ryuji, por sua vez, só ficou em silêncio, sem saber como reagir. A situação entre o grupo ali se tornou mais tensa e a conversa da Hanekawa quase que começou um conflito. Diante do clima hostil, alguém sugeriu que era melhor interromper aquela discussão antes que as coisas piorassem ainda mais. E pioraram, tá? Porque a Hanekawa ainda começou a trocar uns socos com esse cara aí e tal, até no final das contas eles serem separados e acabar esse problema aí. E logo depois disso tivemos de fato, ó, cara a cara, Goto Ryuji com o Sun Jin-Woo. Mas antes dessa batalha do Goto Ryuji com o Sun Jin-Woo, a gente teve muita gente se enfrentando. Só que isso eu vou deixar para um próximo vídeo, né? A gente vai falar já disso daí e eu conto com você aqui no canal pra gente continuar acompanhando tudo direitinho, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Pra quem quiser acompanhar muito mais da história de Solo Leveling, é só ativar esse sininho. Se inscreve aí, clicou no botão, ativou o sininho, não te custa absolutamente nada e você me ajuda muito e se ajuda a sempre se manter informado sobre tudo de Solo, hein? Tá preparado? Então vamos que vamos. Valeu demais, beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Fui!